Você viu o editorial de ontem de O Globo sobre a vitória dos indígenas do Tapajós? Lula erra ao ceder à chantagem de grupos indígenas. Pior foi o estado de São Paulo hoje. Um governo pusilânime. Quem sabia o que era pusilânime? Covarde, né? Um governo covarde. Cedeu à pressão dos povos indígenas. Eu pretendo fazer um estudo paralelo dos dois textos, né? Do Globo e do Estado de São Paulo. Então eu identifiquei, vocês vão ver aí no canto da imagem, quando eu estou falando do Globo, tem um símbolo do Globo. Quando eu falo do Estado, tem aquele cavalinho com aquele bandeirante montado. Vamos fazer uma análise parágrafo por parágrafo. Eu leio o primeiro parágrafo do Globo, depois do Estado e comento. Foi um erro o governo federal ter decidido revogar a concessão de hidrovias na Amazônia, cedendo à pressão descabida. Não dá para aguentar o parágrafo inteiro. Como assim pressão descabida? A Amazônia está sendo destruída, substituída pela soja, o Cerrado também, a gente sabe das consequências disso, inclusive principalmente para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, onde vocês moram, do colapso da floresta amazônica sobre a segurança hídrica de São Paulo. Então, pressão descabida, não tem nada de descabido. De lideranças indígenas que incluiu atos de vandalismo. De vandalismo, uma pichaçãozinha de meia tigela no prédio da Cargill. Você vai comparar isso com a destruição de um dos maiores rios do planeta, né? A destruição da floresta amazônica que condena toda a humanidade. E a invasão de propriedade privada. Propriedade privada que foi construída sobre território sagrado indígena. Tá? Então, os dois textos, tanto do Globo quanto do Estado, são sobre isso, sobre propriedade privada contra o bem comum, né? E eles são do fã-clube da propriedade privada. O decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluía no Programa Nacional de Desestatização as hidrovias nos rios Madeira, Tocantins e Tapajós, estratégicas para facilitar o transporte de grãos na região. Justamente, e as bacias do Xingu e do Tapajós, fortemente impactadas por esse projeto, não é só o rio, é toda a bacia, porque a área do entorno do rio também vai sendo convertida em campos de soja. A bacia florestada do Tapajós do Xingu são estratégicos para a sobrevivência do Brasil, do povo brasileiro, né? E para a estabilidade climática global. O secretário-geral da presidência, Guilherme Boulos, atribuiu a decisão à escuta ativa dos povos indígenas, que apontaram impactos do projeto nas comunidades. Mas o recuo foi claramente uma capitulação à chantagem para reduzir o desgaste à imagem do Planalto na base governista, especialmente no PSOL. Olha o nível de estupidez do texto. Ele conclui que o recuo foi para agradar o PSOL. Você acha que Lula voltou atrás para agradar o PSOL? Não, é porque ele sabia que seria terrível. Seria terrível a justiça fazendo a reintegração de posse, metendo porrada nos indígenas. Isso aí seria um escândalo internacional. Para que Lula vai querer um negócio desse? Não teve nada a ver com o PSOL. Vamos então para o primeiro parágrafo do artigo de opinião do Estadão. Ao revogar o decreto das hidrovias na Amazônia, após vandalismo de indígenas e ambientalistas, governo Lula transforma capitulação em escuta e reforça a ideia que gritar compensa.
Justamente. Tá correto, reforça a ideia de que gritar compensa. E é isso que a gente precisa fazer, se inspirar nos indígenas do Tapajós para gritar, porque compensa. Só que compensa pra gente, né? E aterroriza o terrível editorialista do Estadão. Bastaram a gritaria, episódios de violência e ataque a instalações privadas para que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidisse revogar o decreto que abria caminho para a concessão de hidrovias na Amazônia. A medida publicada em agosto incluía trechos dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização, com vistas a futuras concessões. Estudos técnicos apontam essas vias como estratégicas para o escoamento da produção e para a integração regional, com menor impacto ambiental do que, por exemplo, alternativas rodoviárias. Muito bem, assim a gente acaba o primeiro parágrafo do texto do Estado de São Paulo, com essa história, esse papo mole de que a hidrovia ela é melhor, até do ponto de vista ambiental, do que a alternativa rodoviária, porque emite menos carbono. É uma bobagem, ainda mais quando se trata de um grande rio da Amazônia, e essa hidrovia vai alavancar processos incontroláveis de degradação florestal, que é a principal fonte de emissão de gases do Brasil. Mas agora tem essa história, né? Tem que fazer ferrovia porque é mais ecológico, tem que fazer hidrovia porque é mais ecológico. A BR-319 tem que ser asfaltada porque é mais ecológico, porque vai dar para preservar mais. Tudo papo furado. Vamos voltar para o Globo. Protestos nada pacíficos contra o decreto começaram há um mês. Tira deles, foi absolutamente pacífico, não teve nada de não pacífico, não teve uma porrada, não teve um tiro, não teve nada, teve uma lata de spray que pichou a portaria do prédio da Cargill, isso é pacífico. Na hora que começar a ter protesto ambiental, quando a população perceber mesmo o colapso ambiental e a população vier em peso em cima dessas empresas, aí você vai ver o que é protesto violento. Os punks de São Paulo vão ser violentos, não são os indígenas do Tapajós, vocês estão por fora. Na madrugada do último sábado, um grupo invadiu o terminal da multinacional de alimentos Cargill, no porto de Santarém, cuja portaria estava bloqueada. Claro que estava bloqueada, como qualquer portaria, como a porta da tua casa está fechada. Que onda! Claro, foi uma invasão, o protesto começou com uma invasão. Ou ocupação, se você considerar a legitimidade do movimento. A operação teve de ser interrompida. A fachada do escritório central em São Paulo também foi vandalizada. Antes da invasão, os manifestantes interceptaram uma balsa de grãos atracada no porto. O Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que coordenou os protestos, afirmou ter esperado posição oficial do governo federal por 30 dias e não ter recebido resposta a pedidos de audiência para tratar do assunto. Passa de volta para o Estado. O recuo foi anunciado após reunião de lideranças indígenas e ambientalistas com os ministros Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas. Ao comunicar a decisão, Boulos exaltou o que chamou de escuta e apresentou a desistência como prova de sensibilidade democrática, tratando o recuo como virtude republicana, um evidente disparate. Ah, sim, o Boulos é um babacão.
Né? Tá vendo? O professor Paulo Giraldelli falou como esse discurso do Boulos foi equivocado, como foi uma bobageira. Né? Agora, querer desqualificar a vitória dos indígenas por conta da tontice do Boulos, aí sinto muito. Né? Bem que o Paulo Giraldelli observou o problema da fala do Boulos e destacou isso bem. O fato é que o governo cedeu a uma chantagem pública e a bandalheira. Tadinha, que barra. Instalações portuárias da empresa Cargill, no Pará, foram ocupadas e paralisadas. Que tadinha, viado. A sede da empresa em São Paulo teve a fachada vandalizada. Viado. A pressão contra os planos para futuros leilões de hidrovias envolveu ainda diversos parlamentares da base governista, incluindo de legendas como PSOL e PDT. A turma da gritaria vinha se referindo ao plano como privatização de rios e até decreto da morte, outro evidente disparate. Por que disparate? Não dá para equivaler desmatamento e morte? Contaminação e morte? Sabe que essas dragagens levantariam grande quantidade de mercúrio acumulado no fundo do Tapajós, que ia parar na cadeia alimentar, que ia contaminar as pessoas, que levaria à morte. E se você desmata a bacia do Tapajós e falta água de verdade em São Paulo, você vai ver morte. Você vai ver morte em grande escala em São Paulo. Então, o Projeto da Morte, excelente nome. O Palácio do Planalto, que até então defendia a medida com ênfase na legalidade do processo, optou por recolher-se. Viado. Volta pro Globo. Foi evidentemente exagerada a reação ao decreto. O próprio Planalto deixou claro que não se tratava de obras ou privatização da hidrovia do Tapajós. O normativo trata exclusivamente da realização de estudos técnicos sobre uma possível concessão de serviços de navegabilidade. Não, estudo técnico precisa aquele remédio lá que supostamente faria as pessoas voltarem a andar, né? Aquele sim precisa de um estudo técnico, um controle adequado. Hidrovia do Tapajós, os indígenas sabem o que é estudo. A gente viu os estudos de Belo Monte, não é estudo, é desencadear o processo. É começar a coisa, não é sobre estudar. Se fosse sobre estudar, o Estadão estaria lendo o que o professor Philip Forsyth escreveu sobre o que está acontecendo na Amazônia, e o Estadão ignora isso completamente. Então não se trata de estudar. Estadão não, o Globo, né? Eu já estou misturando, esse aí era do Globo. Afirma a nota do governo. Ora, se o objetivo do decreto era estudar o assunto, por que então suspendê-lo? Estudos técnicos poderão fornecer informações importantes sobre possíveis impactos e subsídios para mitigá-los. Tá vendo? Então, a resposta do Globo para o impacto é mitigar. Não fazer a obra. A gente sabe, eu que acompanhei todos os estudos de Belo Monte, lemos aquela porra toda, né? Acompanhei o trabalho de mitigação e compensação. A gente sabe que não mitiga nem compensa. Como ocorre em tantos outros empreendimentos envolvendo concessões para a exploração de recursos pela iniciativa privada. É injustificável recuar sem sequer realizar uma análise técnica independente e pesando os riscos e benefícios da iniciativa. Ai, Gente, que tragédia. tadinha. Representantes dos povos indígenas têm todo o direito de se opor a um decreto governamental e expor suas reivindicações. Nada impede também que se discutam os termos do projeto. Isso é saudável para a sociedade.
mas não é tolerável invadir propriedades e praticar vandalismo contra empresas essenciais para o êxito do pujante setor do agronegócio brasileiro. Isso, os indígenas deviam estar publicando artigo no Globo, talvez, né? O pujante agronegócio brasileiro é o que importa. É o Globo, né? É o Globo, é o velho plano da Globo, da ditadura, do Estado de São Paulo, das elites nojentas desse país. Está certa a Associação Brasileira de Terminais Portuários ao qualificar atos de violência contra uma empresa privada que não possui ingerência sobre a pauta apresentada, como improdutivos e prejudiciais ao legítimo espaço democrático de diálogo. A aceitação da baderna só contribui para deteriorar o ambiente de negócios e afugentar investimentos do país. Que bom, que afugente mesmo. Investimento. Pessoal que quer ganhar aqui em cima da degradação ambiental, em cima da morte do povo brasileiro, tem que afugentar mesmo. Se a concessão de hidrovias na Amazônia é estratégica para escoar produção de grãos e minério, o governo tem a obrigação de dar continuidade ao projeto. É exatamente assim. As comunidades indígenas merecem ser ouvidas e suas ponderações devem ser levadas em conta. Mas há outros setores envolvidos, como o agronegócio. Se fuder, sabe? E suas reivindicações também precisam ser consideradas. Há que buscar um equilíbrio entre as demandas. Lula dá péssimo exemplo ao revogar o decreto sob chantagem. O recado é claro: basta partir para a violência que o governo cede. Chata paca! Esse foi o texto do Globo. Vamos terminar agora o Estadão. Durante a semana, porta-vozes asseguraram que o decreto estava em escrita conformidade com a Constituição, com a Convenção 169 da Organização Internacional, do Trabalho. Então o Estado fica discutindo por que voltou atrás. Foi por causa da pressão. Foi por causa da pressão da atividade política bem planejada, bem executada dos indígenas do Tapajós, né? Agora o Boulos é que enrolou o meio de campo e o Estado quer faturar em cima. E com exigências de consulta e licenciamento. Garantiram que a inclusão no PND era etapa preliminar, não autorização automática de obras. Se era assim, por que voltou atrás? Eu quero a privatização dos rios da Amazônia. O agronegócio precisa ganhar mais dinheiro. Esses indígenas picharam tudo, invadiram a Cargill, não pode. Se não era, por que editar o decreto? Então, a convicção inicial e o recuo apressado, restam 3 hipóteses. Recuo apressado, cacete, ele foi até a última hora. A reintegração de posse, o mandato já havia sido expedido. As forças de segurança já estavam chegando. Elas iam entrar. E os indígenas não iam sair. E o pau ia comer. E isso ia feder no mundo inteiro. Apressado? Erro técnico, falha política no diálogo ou simples capitulação do barulho. A cronologia enfraquece a tese do vício jurídico descoberto de última hora. O governo não apontou qualquer ilegalidade superveniente. Preferiu falar em necessidade de ampliar o diálogo. Os fatos indicam que pesou a intensidade da mobilização. Claro que pesou a intensidade da mobilização. Pesou e não pesou pouco, não. E isso é um exemplo para o povo brasileiro. E por isso que tanto o Estado de São Paulo quanto o Globo estão fazendo esses textos calhordas para condenar o recuo do governo.
Eu não consigo falar. Eu acho que essa força, essa coragem dessa juventude, dessas mulheres, dessas crianças, dos coordenadores, vem do Rio, não tem como, não tem uma explicação, vem dele. Eles não sabem, mas nós sabemos. A gente tem que proteger esse rio, a gente tem que proteger essa floresta. Consolida-se a impressão de que políticas públicas estruturantes podem ser revistas, não à luz de novos estudos, mas conforme o volume da pressão. E Lula, com seu particular DNA de presidente em estado permanente de campanha, em vez de liderar o processo com clareza e assumir o custo político de decisões complexas, recalibra o discurso conforme o humor de sua base ideológica. Esses arrepios que a gente sente nesse lugar, esse lugar sagrado, esse lugar é cemitério dos antepassados nossos que foram massacrados nesse lugar. Também merece registro o radicalismo de parte das organizações que lideraram os atos. Questionar impactos ambientais e exigir consulta prévia é direito assegurado. Transformar qualquer iniciativa de infraestrutura em sinônimo de devastação iminente é outra coisa. E agora eles viram a nossa vitória. Os grandões, porque eles estão destruindo nosso rio. A denúncia automática de ataques aos povos originários tornou-se atalho retórico para interditar o debate. Que esses grupos não se queixem quando são vistos como obstáculos permanentes ao desenvolvimento regional. É eles, é só eles. Só eles. Eles não vão conseguir porque nós somos movidos pelo rio, nós somos movidos pela floresta. No meio do ruído, perde-se o essencial. O transporte hidroviário é reconhecidamente o modal de menor emissão por tonelada transportada e, em regra, de menor impacto comparativo. Melhorar a navegação pode significar menos estradas na floresta, menos caminhões. Isso é mentira para enganar trouxa. É mais estrada, mais caminhão, mais ferrovia, mais hidrovia, mais soja e menos floresta, menos água para atender o povo brasileiro. Agora ficam posando de ecologistas. E menor custo logístico. Isso não elimina os riscos nem dispensa estudos rigorosos, mas tampouco autoriza o dogma de que a Amazônia e o desenvolvimento são inconciliáveis. Ao revogar o decreto sob pressão, o governo não produziu vencedores, fragilizou sua própria autoridade e transmitiu a mensagem de que sua convicção dura até o próximo ato ruidoso. Enquanto isso, a Amazônia segue refém de gargalos que limitam oportunidades e alimentam a ilegalidade. Se decisões estruturantes continuarem a ser tomadas e desfeitas ao sabor da pressão, será melhor abandonar de vez o discurso sobre segurança jurídica e previsibilidade. Bastará substituir o diário oficial pelo decibelímetro. Nós somos movidos pela fé, pela coragem, pela resistência que nós temos hoje. A gente parece um povo tão pequeno, mas nós somos gigantes quando a gente quer enfrentar o inimigo. E a gente vai enfrentar muito mais, porque nós sabemos que eles não vão parar, mas a gente vai conseguir resistir cada vez mais. Porque aqui é um povo do Tapajós. O povo Com esse lindo fim de tarde chuvoso, que eu vou me despedindo aqui do nosso projeto de arborização e jardinagem da beira do Rio Xingu por algumas semanas. Amanhã, uma hora dessa, eu tô viajando aí pelos céus do Brasil em direção ao Rio de Janeiro e é a partir de lá
que a gente segue com a programação normal do canal. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.